Olá, meu nome é Mayara Maria de Souza. Eu participei do PIBIC da UniOeste pela Fundação Araucária e vou apresentar o meu trabalho com o título Prospecção e Avaliação da Resistência a Antimicrobianos e Tolerância a Metais de Micro-organismos Isolados de Solo de Caverna na Serra dos Carajás. Como coautores eu tenho a Débora Marina Bandeira e a professora Fabiana Gisele da Silva Pinto, que é a minha orientadora. O Centro é de Ciências Biológicas e Saúde, em Cascavel, Paraná. Então, a pesquisa da microbiota de cavernas tem se mostrado vital para a exploração da biodiversidade subterrânea. No entanto, nosso entendimento atual sobre essa distribuição da diversidade desses micro-organismos e suas funções em ambientes de caverna, principalmente aqui no Brasil, é muito limitado, especialmente no que se refere às cavernas ferruginosas. Então, os micro-organismos dessas cavernas desempenham papéis essenciais nesses ecossistemas cavernícolas, visto que são ambientes extremófilos. E o isolamento e caracterização da microbiota cavernícola é essencial para a identificação de novas espécies, para a obtenção de substâncias de relevância biotecnológica. Essas substâncias poderiam ser compostos antimicrobianos e também micro-organismos que são capazes de biorremediar metais pesados. A localização dessas cavernas geralmente é no norte do nosso país. Então, existem muitas mineradoras que têm tido interesse em cima desses micro-organismos, justamente por essa alta contaminação de solos que existe. E como esses micro-organismos têm grande potencial de biorremediação, acaba sendo uma alternativa interessante para sanar esse problema. Com isso, o objetivo do nosso trabalho, então, foi realizar a prospecção e avaliação da resistência aos antimicrobianos e a tolerância a metais de micro-organismos isolados do solo de cavernas ferríferas no platô da Serra da Bocaina do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, na Serra dos Carajás. Então, esse município é localizado no Pará, que compreende uma parte da Amazônia Oriental. Então, as amostras de solo foram coletadas em duas cavernas distintas e em duas estações. Essas estações foram a estação seca e a estação chuvosa. Dentro de cada caverna foram coletadas amostras de 3 pontos diferentes. E os pontos foram a zona fótica, com total incidência luminosa, a zona de penumbra, com parcial incidência luminosa, e a zona afótica, que não tem incidência luminosa. Quando essas amostras chegaram no laboratório, então, elas foram enriquecidas em meio salino e foram incubadas num ditador orbital por 24 horas. Após esse período, elas foram semeadas, foram feitas diluições desse meio salino e foram semeadas em meio agar Luria bertani. E essas placas foram incubadas pelo período de 24 a 72 horas, numa temperatura de 28 graus. E foi sendo feito o acompanhamento do crescimento dessas colônias. Após isso, as cepas microbianas foram submetidas à coloração de grã para análise morfológica e então foram conservadas no meio agar stock. Para avaliação da resistência aos antimicrobianos, foi utilizada a técnica de disco de fusão e foram utilizados no total 12 antimicrobianos para a análise. Em relação ao teste de avaliação de tolerância aos metais, foi realizado esse teste a partir da determinação da concentração inibitória mínima e da concentração bactericida mínima. Foi preparado, então, uma solução com os metais e essas soluções iam nas concentrações de 2.000 partes por milhão até 15,6 partes por milhão. Os metais testados foram ferro, cobre, cromo, chumbo, zinco, potássio, magnésio e manganês. Bom, em relação aos resultados obtidos, então, foram isoladas 53 bactérias. Dessas bactérias, 30 foram isoladas na caverna GEM 1462,
onde 16 foram da estação seca e 14 da estação chuvosa. Na caverna GEM 1423, 9 bactérias foram isoladas na estação seca e 14 foram isoladas na estação chuvosa, totalizando 23 bactérias dessa caverna. Como nós podemos observar na tabela, a predominância de morfologia dessas bactérias foram os bacilos gram-positivo e gram-negativo. E também nós podemos observar que houve uma maior diversidade morfológica na estação chuvosa, em ambas as cavernas. E isso pode ter ocorrido devido ao maior aporte de matéria orgânica, né, externa, que as chuvas acarreiam para dentro das cavernas. E, então, por fim, essas bactérias isoladas foram submetidas, então, aos testes de resistência antimicrobiana e tolerância aos metais. E em relação à avaliação da resistência aos antimicrobianos, observou-se que 80% das bactérias analisadas, elas demonstraram resistência a pelo menos 2 antimicrobianos, conforme observado no gráfico. Então, elas apresentaram um perfil de múltipla resistência. Porém, os isolados de ambas as cavernas e em ambas as estações do nosso estudo apresentaram elevada resistência principalmente à trimetoprima e à ampicilina e à amoxicilina, onde a ampicilina e a amoxicilina são pertencentes à classe das penicilinas. Bom, e em relação ao teste de tolerâncias metais, como observado nos dois gráficos, todas as cepas isoladas, elas demonstraram elevada tolerância em todas as concentrações testadas dos metais ferro, manganês, chumbo, magnésio e potássio, e apresentaram uma baixa tolerância aos metais cromo e cobre nas duas cavernas e nas duas estações. Então, falando da tolerância aos metais citados, isso se deve ao fato de que os sedimentos encontrados nessas cavernas são depósitos ricos em metais, principalmente nesses metais aos quais eu citei. E eles funcionam, então, como uma pressão de seleção para os micro-organismos na caverna, para eles existirem naquele ambiente. E essa tolerância, então, aos metais, ela pode estar muito relacionada com a resistência aos antimicrobianos, pois os genes de resistência aos antimicrobianos, eles estão alocados nos plasmídios. E isso também acontece com os genes de tolerância aos metais, que também estão alocados nos plasmídios. Porém, nós ainda vão ocorrer mais estudos da parte molecular, justamente para ser verificado se realmente esses genes estão alocados nos plasmídios. Porém, é uma hipótese do porquê essa relação, né, de esses micro-organismos serem tão resistentes aos antimicrobianos, sendo que nunca houve um contato de fato com esses antimicrobianos. Sendo assim, então, as bactérias isoladas das cavernas ferríferas revelaram elevada resistência aos antimicrobianos trimetoprima, ampicilina e amoxicilina. E também apresentaram elevada tolerância aos metais ferro, manganês, chumbo, magnésio e potássio. Essa capacidade adaptativa, então, dessas bactérias, aliada a essas características únicas, né, desses ambientes, sugere, então, um potencial significativo para diversas aplicações biotecnológicas, especialmente, no nosso caso, biorremediação de áreas contaminadas por metais pesados. E isso traz perspectivas promissoras, então, no campo da biotecnologia ambiental. E é isso, essas são as minhas referências que foram utilizadas e esses são os meus agradecimentos. Gostaria de agradecer ao UniOeste, ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, em parceria com a Vale, e ao Laboratório de Microbiologia e Biotecnologia. Muito obrigada a todos pela atenção.